Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o professor Albert Gleser, mais uma vez com todos vocês para a gente dar prosseguimento ao nosso curso de língua portuguesa. E agora nós vamos falar sobre semântica. Nós vamos ter algumas noções, tá, sobre essa parte da linguística. Bem, e então nós vamos assim, ó. Olha aí no seu vídeo. Nós vamos começar falando sobre o conceito de semântica. O que é semântica? Qual é o conceito? Veja, semântica é a parte da linguística que estuda a significação das palavras. Tá legal? O sentido delas. Olha aí. Que pode variar de acordo com o contexto. Então, isso aqui é importante. Pode variar. Uma palavra pode assumir outros sentidos, de acordo com o seu uso efetivo no contexto, tá bom? Então vamos ficar atento a esse detalhe. Olha só, o cão correu atrás do gato, as fãs o acharam um gato, o fiscal flagrou um gato na instalação telefônica da casa. Bom, gato aqui no primeiro exemplo é o quê? Um animal, literalmente, olha aí, um animal. As fãs o acharam um gato. Aqui, a palavra gato significa o quê? Pessoa bonita, atraente, não é verdade? Olha aí. E no terceiro exemplo, o fiscal flagrou um gato na instalação telefônica da casa. A palavra gato aqui significa o quê? Algo clandestino, não é isso? Vamos dizer assim, uma ligação. Olha aí. Clandestina. Errada, né? Ilegal. Olha lá, clandestina. Tudo bem? Então, nesta aula, o que nós vamos abordar? Noções de antonímia ou antônimo, tá bom? Sinônimo, polissemia, campo semântico, hipônimo, hiperônimo, homônimo, parônimo, denotação e conotação. Tudo isso aparece em prova de concurso. Então você tem que conhecer esses conceitos. Olha aí. O que são sinônimos? Ou o que são palavras sinônimas? As palavras sinônimas expressam significados semelhantes. Tá joia? Dentro de um contexto. Isso aqui também é importante. Ó. O contexto é sempre importante. Eu já disse que, de acordo com ele, o significado da palavra pode ser alterado. Então veja, longo e comprido são palavras sinônimas. Carro, veículo e meio de transporte. Palavras sinônimas. Possuem significados semelhantes dentro de um contexto. Exemplo, tem a cara de pau de sustentar a mentira. Seu rosto se avermelhou, Cristo deu a outra face. Então aqui, ó, as palavras cara, rosto e face, elas possuem sim significados semelhantes, tá joia? Então eu posso dizer que essas três palavrinhas são sinônimas entre si. Agora, é interessante você também saber que sinônimos perfeitos não existem, tá joia? Uma outra coisa que também é interessante é você perceber que existem frases sinônimas. Aliás, as frases sinônimas, elas são muito bem-vindas quando a gente trabalha um tópico que aparece bastante também nas provas de concurso, que nós chamamos de reescritura. Olha aí, reescritura.
O que é a reescritura? A reescritura é quando eu mantenho a mesma informação, eu mantenho o mesmo sentido, porém eu escrevo a frase, né? Eu expresso essa informação com uma construção frasal diferente da frase original ou do texto original, né? Se você quiser fazer uma abordagem mais ampla, tá? Então eu troco palavras, eu troco a ordem dos termos na estrutura sintática da frase, de modo que eu preserve tanto a correção gramatical, isso é importante, como também o sentido original. Então é por isso que eu tenho frases que são sinônimas. Veja, Joana é a mulher de Marcelo. Isso é igual a Marcelo é o marido de Joana. Veja que eu mudei a disposição dos termos. Por exemplo, Marcelo passou a ser o meu sujeito. Antes, meu sujeito era o termo Joana. Eu troquei a palavra mulher por marido. Percebeu? Avançando mais um pouco, eu tenho aqui o seguinte: a importância dos sinônimos na retomada de elementos textuais. Aonde eu quero chegar? Bom, existe um outro tópico também, que também é muito cobrado nas provas de concurso, que se chama coesão textual. A coesão textual ocorre quando um elemento do texto remete a outro elemento. Ou ainda quando eu uso, por exemplo, preposições, conjunções, para promover a articulação entre as palavras de uma mesma frase, de uma mesma expressão. Então a coesão pode ser evidenciada quando eu troco as palavras por outras que lhes são sinônimas, para evitar a repetição e também para enriquecer o vocabulário do texto. Isso é importante. Vamos ao exemplo. Algum tempo depois apareceu um menino. Observe que o substantivo menino vai ser projetado para o período seguinte. Porém, a palavra não vai ser repetida. Eu vou agora usar o substantivo garoto, que guarda, olha aí, guarda relação semântica com o substantivo anterior, menino. No período seguinte, eu não uso nem menino, nem garoto, mas sim moleque. Moleque, tá? No contexto aqui, guarda uma relação semântica tanto com menino como com garoto, tá certo? Então veja que dessa forma eu enriqueço o vocabulário textual e evito repetições desnecessárias que poderiam empobrecer o meu texto. Um outro conceito também interessante é o de polissemia. Poli, você sabe qual é o significado. Poli significa o quê? Vários. E semia tem a ver com sentido. Então vamos unir esses dois conceitos. Polissemia. O que é isso? É quando a palavra apresenta uma diversidade de sentidos. Exemplo: não consigo prender o fio de lã na agulha. A palavra fio pode ser usada, empregada para designar o quê? Um tipo de fibra comprida e delgada de matéria têxtil. Mas a palavra fio também pode assumir um outro significado, um outro sentido.
Veja, enrosquei minha pipa no fio daquele poste. Ora, eu não tenho atrelado a um poste, né, como um fio de alta tensão, né, um fio de energia, uma fibra comprida e delgada de matéria têxtil. Isso aí é impossível agora, dentro dessa frase aqui. Enrosquei minha pipa no fio daquele poste, né? O que eu quero dizer? Fio agora é o cabo fino, tudo bem, estreito, maleável, até aqui tudo bem. Agora, usado em comunicações. Percebeu? Percebeu? É diferente. Tá legal? Vejamos, palavras antônimas agora. Os antônimos possuem sentidos contrários, opostos. Exemplo, dizer, desdizer, amar e odiar. É interessante também saber que nem sempre é fácil detectar o grau de antonímia entre as palavras. Tá certo? Da mesma maneira que eu não tenho sinônimos perfeitos, eu não tenho antônimos perfeitos. Tá joia? Então, olha aqui. Quente e frio. Preste atenção nos significados possíveis ou nos sentidos possíveis dessas palavras. Veja, a sopa estava quente. Qual é o antônimo de quente aqui? Fria. A sopa estava fria. A Coca-Cola estava quente. Eu poderia dizer que a Coca-Cola estava fria. Nesse caso, a palavra fria seria inadequada para eu qualificar, né, a Coca-Cola. É mais usual, é mais comum eu estabelecer uma contraposição, no caso da Coca-Cola, entre quente e gelada. Tá bom? Então, observe essas variações. Agora, precisamos entender um outro conceito. É o conceito de campo semântico, tá? Conceito de campo semântico. Vou colocar aqui, ó. Campo semântico. O que é isso, Albert? Veja bem, algumas palavras elas têm uma relação entre si porque elas possuem, vamos dizer assim, um traço semântico semelhante, um traço semântico comum, que acaba unindo essas palavras num universo, tá? Vamos perceber então assim esses exemplos. Comprou um computador, um monitor, um teclado e uma impressora para o escritório, pois sem esse equipamento não conseguiria dar conta do trabalho. Bem, o que as palavras computador, monitor, teclado, impressora e equipamento possuem em comum? Veja, elas pertencem ao universo da informática. Elas têm um traço comum, tá? Que faz com que elas gravitem ou, de alguma maneira, falando de outra forma, participem, todas elas, desse mesmo campo de significação, que é o campo semântico da informática. Tá joia? Então, olha, eu tenho aqui o meu campo semântico. Veja. E se eu pedisse para você mais exemplos de palavras que pertencem ao universo semântico da informática, certamente você me daria muitos outros exemplos. Por exemplo, mouse. O mouse também pertence ao campo semântico da informática, não é verdade? E por aí vai. Exemplo é o que não falta. Agora, dentro desse conceito de campo semântico, surgem outros dois importantes que você também precisa conhecer. É o conceito de hiperônimo e de
hipônimo. Bom, hiper, você sabe o que significa, né? É algo maior. E o hipo? O hipo é falta de, ausência de, é algo menor. Tá joia? Então veja, a palavra equipamento. Olha lá. Qual é a relação da palavra equipamento com computador, monitor, teclado e impressora? Veja, a abrangência semântica da palavra equipamento é muito maior do que a abrangência semântica da palavra computador. Se eu falo computador, logo se forma uma imagem, uma ideia na sua cabeça. Você começa a juntar os pontos e aí você tem esse significado, esse sentido. Agora, se eu digo equipamento, comprei um equipamento de informática para o meu escritório. Ora, eu posso ter um monitor, eu posso ter um teclado, eu posso ter uma impressora, tudo é equipamento. Então veja, equipamento em relação a computador, monitor, teclado e impressora é o quê? Hiperônimo, não é? Tem um significado maior. Aliás, abrange todas essas outras palavras. Então, ó, computador, monitor, teclado, impressora, tudo isso está contido no significado de equipamento. Agora eu vou mudar o meu ponto de referência, o meu ponto de partida. Agora eu vou partir de computador, de monitor, de teclado e de impressora em relação à palavra equipamento. Então veja, computador em relação a equipamento tem um sentido menor, menos abrangente. Então eu digo que computador é hipônimo de equipamento. Monitor, que também tem um sentido mais específico, menos abrangente, mais delimitado, eu também digo que monitor é hipônimo de equipamento. E o contrário? O contrário eu já disse. Equipamento, por abranger computador, monitor, teclado e impressora, é o quê? De cada palavrinha dessa? É o hiperônimo. Tá bom? Bom, mudamos agora o conceito. Agora nós vamos falar de homônimos e parônimos. Vamos começar com os homônimos. Veja, homo. Olha só. O que isso aqui denuncia para você? Semelhante. Tá? Ou igual. Tá bom? E o que mais que nós podemos perceber aqui? Alguma coisa tem que ser igual nos homônimos. Tá bom? Você tem que ter algo semelhante. Agora veja, você pode ter só a pronúncia igual, só a escrita, ou você pode ter tudo igual, grafia e pronúncia. Se você tem só a pronúncia igual, então, ó, o que é igual? É o som, é a pronúncia, tá? Só a pronúncia é igual. Se você tem só a grafia igual, olha aqui, ó, homografos. Então, escrita. Tá? A grafia tem a ver com escrita. Agora, se você tem grafia e pronúncia iguais, aí você tem então o quê? Homônimos perfeitos. Vamos a alguns exemplos? Veja, caçar com C cedilha e caçar com SS. Por que eu digo que são homônimos, homófonos?
porque apenas o som é igual. A grafia é diferente. Agora, olha o pronome pessoal ele. Olha a pronúncia da letra L. Então, ó, ele. A pronúncia é o quê? Pronúncia fechada. Você concorda comigo? Agora, a letra L. Como é que é a pronúncia? A pronúncia é aberta. Então, veja. Os sons são diferentes, mas a grafia é semelhante. Então, o que eu tenho aqui? Homônimos, homógrafos. Agora, a forma verbal são, o adjetivo são. E olha aqui, a expressão são, que também significa santo. Eu posso dizer São João, São Pedro, São Paulo, Santo Agostinho, Santo Antônio, tá? Então, são aqui, eu tenho semelhança no som, na pronúncia, e semelhança na grafia, na forma como essas palavrinhas são escritas. Então eu posso dizer que os meus homônimos agora são o quê? Perfeitos. Outros exemplos. Olha só. Descrição, discrição, arrear, arriar, comprimento, cumprimento, tráfego e tráfico. O que você está percebendo agora? Olha só. A palavra descrição, por mais parecida que seja com discrição, é diferente tanto na grafia quanto na pronúncia. Então, olha só, quando eu tenho algo parecido, mas algo o quê? Pronúncia e grafia, tá? Veja, eu tenho então o quê? Parônimos. Tudo é diferente. Eu posso até achar parecido, mas em última análise eu vejo que tudo é diferente. Descrição é descrever. Discrição é ser discreto. Então eu tenho sentido, grafia e pronúncia, tudo diferente. Arrear, por arreios. Arriar, abaixar. Então, ó, a grafia, diferente. Uma palavra é com E, outra é com I. A pronúncia também e o sentido também. Comprimento, extensão. Cumprimento com U, saudação. De novo, sentido diferente, grafia diferente, pronúncia diferente. Agora, Albert, são parecidos? Sim. E justamente por serem parecidos, olha aí, parecidos, é que são classificados como parônimos. Tudo bem? Percebeu aí? Tráfego é diferente de tráfico. Albert, mas é parecido. Justamente por ser parecido é que é parônimo. Então veja, tráfego, fluxo de veículos, tráfico, negócio, comércio ilegal. A diferença está no sentido, na grafia e também na pronúncia. Vejamos agora conceito de denotação e conotação, também muito explorado em prova. Olha lá, a denotação é o valor real ou o sentido literal das palavras. Já a conotação tem um valor figurado e tem um sentido circunstancial, fora do comum, não literal, tá bom? O sentido denotativo é objetivo. O sentido conotativo é subjetivo. A denotação é referencial. A conotação é abstrata. Onde normalmente surgem a linguagem
ou surge, né, a linguagem denotativa nos jornais, nas bulas de remédio, nos manuais de instruções. E a linguagem conotativa eu encontro com muita frequência nos textos literários, nas letras de músicas, nos anúncios publicitários, por exemplo. Olha aí, setor de panificação descarta aumento do preço do pão. Bom, a palavra pão, o substantivo pão, foi empregado nessa frase com sentido denotativo ou conotativo, isto é, no seu sentido real ou no seu sentido figurado, literal ou circunstancial incomum. Não. Aqui o uso é referencial, é o alimento, é o pãozinho, tá? Então, ó, denotação. Olha aí. Sentido literal, linguagem objetiva referencial. Próximo exemplo. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Gente, não só a palavra pão, que eu destaquei aqui em vermelho, mas a palavra fome e a palavra sede. Todas essas palavras aqui estão sendo empregadas no sentido real ou figurado? Será que fome aqui tem a ver com a necessidade de se alimentar fisicamente ou espiritualmente? Será que a necessidade aqui é de comer o pão, uma maçã, um bom prato de feijão com arroz, bife, batata frita, né? Tomar uma boa água gelada, uma Coca-Cola? Não, não é. O sentido aqui é figurado, é incomum, é circunstancial, é uma linguagem subjetiva. E voltando os nossos olhos aqui para o pão, tá? Pão da vida, não é o pão literal, aquele que fermenta, que você prepara com massa. Tem outro significado aqui, a palavrinha pão. Tudo bem, moçada? Muito obrigado e no próximo bloco, exercícios para a gente ficar aí bem afiado. Até lá!